O tema dessa aula é projeto de circuitos integrados ou projeto com circuitos integrados. Apesar da disciplina que estamos cursando ser Introdução ou Fundamentos de Microeletrônica, o projeto de um circuito integrado novo não é sempre a melhor solução. Por isso, durante essa aula, nós veremos os primeiros 3 pontos. Motivos para projetar ou não um circuito integrado específico para uma aplicação, motivos para se adotar ou não soluções de circuitos prontos, soluções comerciais prontas já para determinadas aplicações, e uma solução intermediária que é soluções programáveis. E ao final a gente vai ter uma comparação entre essas 3 abordagens possíveis para a escolha de dispositivos, circuitos, semicondutores para aplicações de eletrônica. E após isso, nós teremos uma sessão em que nós estudaremos os dispositivos chamados Systems on a Chip, que são circuitos integrados com diversos componentes e que são adequados a uma grande gama de aplicações, por terem periféricos, têm capacidade de programação também. E veremos características deles, vantagens e desvantagens. A grande pergunta: quando se projeta um circuito integrado customizado e quando se utilizam soluções comerciais disponíveis? Nós já vimos na introdução a essa disciplina que a indústria de semicondutores é voltada a negócios, que é algo bem óbvio no ponto de vista econômico, e nos exercícios de atribuição profissional, não podemos ignorar esse aspecto tão importante. Portanto, a avaliação da viabilidade técnica, ela também passa por uma avaliação da viabilidade econômica, elas também andam juntas. Apesar de que o nosso curso é muito voltado para a parte técnica, a gente não pode ignorar esse fator econômico muito importante aí. Abordando a primeira das 3 possibilidades de solução, que é: quando vamos fazer o projeto de um circuito integrado dedicado? Aqui eu tenho algumas ilustrações que mostram um tipo de encapsulamento que pode ser até bastante curioso, que é essa resina aqui, que é usada tanto na prototipação de circuitos integrados, a etapa de prototipação em que se fabrica o silício ou o die do semicondutor, conforme a gente vê aqui no centro. Só isso aqui é o silício que é fabricado. E para proteger ele e proteger as interconexões metálicas que são feitas com aqueles fiozinhos, wire bonding, a gente viu aqui, são fiozinhos curtos, que nesse caso vão ser ligados diretamente da placa ao die de silício, se bota essa resina aqui por cima. O que isso pode lembrar também? A gente não compra um circuito dessa forma. Ele é montado diretamente sobre a placa e é feita a conexão elétrica diretamente com os terminais da placa com os terminais do silício. Mas em produtos bastante baratos, às vezes produtos importados, a baixíssimo custo, se usa esse encapsulamento, porque determinados circuitos integrados que são feitos por um custo muito baixo, eles não vão ser vendidos em encapsulamentos que podem custar muito mais caro do que o próprio silício que está dentro dele. Então o próprio fabricante já monta ele na placa diretamente para economizar. Claro, isso retira a possibilidade de qualquer tipo de manutenção. Isso aqui veio nos ilustrar a parte sobre prototipação, que é uma etapa de produção de um circuito integrado customizado, pela qual você tem que passar, testar os primeiros protótipos do que foi fabricado. Nessa segunda ilustração aqui, nós vemos o die de silício semicondutor aqui dentro do encapsulamento, um encapsulamento aberto, com cavidade aberta, feito exatamente para prototipação, no qual se insere o silício, se faz o wire bonding ali, dos pads que estão no silício, aquelas áreas dedicadas à interconexão elétrica, para os terminais que estão no encapsulamento. Esse encapsulamento vai num soquete, que é o que nós podemos ver nessa parte aqui, corresponde ao soquete que é fixo na placa, e o que tem dentro é o próprio circuito integrado, o encapsulamento dele. Aqui ao lado nós temos outros exemplos de encapsulamentos com cavidade aberta, específicos para prototipação. Quais são as vantagens de se projetar ou se obter um circuito específico para uma determinada aplicação? A primeira das vantagens é que, com tecnologias semicondutores, os melhores desempenhos podem ser atingidos em circuitos integrados.
quando se compara com outras soluções comerciais disponíveis, pois uma solução customizada para uma determinada aplicação, ela pode ter menor consumo de energia, ela pode ter uma maior velocidade ou maior frequência de clock, pode atingir menor tamanho e outras características especiais que possam não estar disponíveis em dispositivos comerciais. Um exemplo, consumo de energia otimizado e múltiplas partes programáveis no circuito integrado de cada aplicação de telefonia móvel, como nós vamos ver aqui, que é um circuito da Qualcomm, que é um modem para LTE, que é conhecido como 5G também. Qual é o objetivo da Qualcomm de fazer um chip próprio para fazer uma aplicação tão específica quanto funcionar como um modem e fazer processamento de sinal digital para 5G? Vejamos aqui em highlights. Ele destaca exatamente isso, que ele é 50% menor do que o predecessor, do que o que veio antes. O tamanho dele é menor. Ele já tem uma memória não volátil, Integrated Flash. Já vem com uma memória flash integrada, já tem memória RAM, já tem o front-end de radiofrequência. Que quer dizer, faz o processamento dos sinais de radiofrequência para comunicação. Ultra Low Power for Long Battery Life. Essa solução também é projetada para reduzir o consumo de energia, já que tudo que for 5G é muito voltado para dispositivos móveis. Então ela consegue reduzir até 70% da potência de energia no modo idle, no modo em standby. O que mais? O que é comum se integrar hoje em dia também nos telefones e smartphones? Receptores para sistemas de localização global, tipo GNSS. Telefonia celular, perdão. Padrão GNSS. Então, ele está projetado para ser compatível com rede 5G seguindo esse padrão. E tem funcionalidade de criptografia de segurança baseada em hardware diretamente para facilitar a implementação dessas políticas de segurança. Porque, afinal, todas as comunicações devem ter uma camada de segurança. Aqui embaixo a gente vê qual o diagrama de blocos que esse dispositivo embarca, e nós vamos ver que ele é bem específico, porque ele tem a interface lá com radiofrequência, tem um processador programável Cortex A7, ARM, tem memória de RAM e memória flash, tem gerenciamento de energia interno dele próprio, acredito que tenha também a geração de clocks de referência, tem dispositivos de segurança e JTAG para debug, programação. Então, é algo bem específico que nós não usaríamos em outro tipo de aplicação, a não ser uma aplicação de telefonia celular. Mas nessa aplicação ele toma bastante vantagem pela questão da economia de energia e flexibilidade de programação dele. Por que eu digo isso? O fabricante Qualcomm identificou esse nicho de mercado no qual ele teria vantagem ao ter um circuito otimizado para isso. Então ele projetou e fornece comercialmente esse circuito. Portanto, uma das vantagens é que ele consegue atingir métricas de desempenho melhor do que se ele fosse montar esse mesmo sistema, essa mesma solução com vários dispositivos discretos. Outro ponto importante: propriedade intelectual e segredo industrial. Pode-se proteger patentes, algoritmos e outros métodos por meio da implementação em hardware. Como assim se protege eles? É possível a implementação em hardware de algoritmos ou de até mesmo de salvar senhas ou senhas de criptografia, chaves, principalmente chaves privadas de criptografia em hardware, o que torna o acesso muito difícil. Tudo que for salvo por meio de software numa memória, dentro de um computador, dentro de um microprocessador, o software vai poder acessar esse conteúdo dessa memória. E existem meios aí de se inserir software e se acessar essa informação. E quando se implementa isso diretamente em hardware, é possível implementar bloqueios para que essa informação não seja acessada e não seja possível se modificar isso no futuro e acessar. Se torna muito mais seguro. Isso é uma grande barreira, ainda que não intransponível, para a pirataria e espionagem industrial quando se fala de segredos tipo patentes e algoritmos específicos. Quando eu falei sobre criptografia, eu também já estava referindo à questão da segurança, que implementar soluções de segurança em circuito integrado, ela permite que nem mesmo um pirata que seja capaz de inserir um software malicioso no sistema vai conseguir acessar determinadas informações.
Como isso já foi relacionado? A própria Apple já divulga que entre as políticas de segurança deles, os dispositivos como iPads, Mac, os sistemas operacionais usados nos dispositivos da Apple, eles têm camadas de segurança que usam recursos de hardware, recursos que são garantidos, características garantidas em hardware, mesmo que você consiga alterar o sistema operacional, você não vai conseguir pular por cima desse sistema de segurança, para garantir a segurança dos dados que estão lá dentro. Isso significa que mesmo que alguém pegue um dispositivo, podemos citar um exemplo de um iPhone, tenha acesso ao hardware físico dele, abra ele, possa pegar os chips de memória, possa pegar tudo que tem lá dentro, possa trocar o software dele, não vai ser possível acessar as informações que estão lá dentro, a não ser que você tenha acesso físico e consiga modificar o próprio circuito integrado para burlar esse sistema de segurança, o que é praticamente impossível, exige uma tecnologia muito avançada. Não é algo viável de se realizar. Então, a implementação de soluções de segurança em hardware garantem que esses dispositivos, isso não é uma propaganda, mas somente um exemplo, dispositivos da Apple se tornem muito seguros. Outro exemplo bem interessante sobre questão de segurança é que os cartões de crédito antigamente eram simplesmente uma fita magnética e qualquer um que pudesse ler essa fita magnética poderia copiar o cartão de crédito e fazer outro igual. Mas hoje em dia, os cartões de crédito têm um circuito integrado dentro. Essa parte metálica que nós vemos aqui são os pinos de acesso do encapsulamento dele, mas se nós formos olhar por trás, essa parte que nós vemos o cartão de crédito, nós temos aqui um pedaço de silício no centro, que é exatamente o die desse dispositivo, e em volta dele nós vemos as interconexões aqui com a parte de trás desses pinos correspondentes aqui que estão expostos. Então fica a sugestão, por curiosidade, na hora que você tiver um cartão de crédito, um cartão que tem esse circuito e ele estiver vencido, experimenta esquentar por trás dessa parte aqui, com um isqueiro, com uma fonte de fogo aí, de forma que o plástico derreta e você vai conseguir ver o circuito integrado que tem lá dentro dele. Esse circuito integrado pode ser até mesmo programável, mas ele vem já desde a operadora do cartão que emitiu ele com uma chave de criptografia privada, em geral, dentro dele, de forma que não é possível acessar externamente mais essa chave de criptografia uma vez gravada. E essa chave de criptografia, ela permite autenticar que realmente aquele cartão que está fazendo a transação naquele momento é o cartão que está identificado pela emissora do cartão. E não se consegue acessar essa chave de criptografia, portanto, não é possível clonar os cartões de crédito que usam essa tecnologia. Outra vantagem da fabricação do circuito integrado específico para uma determinada aplicação e vantagem de você ter a propriedade intelectual desse circuito integrado e poder fabricar ele é não depender de estratégias e políticas comerciais. Essa é uma vantagem que é relativa. Ela também depende da fabricação dos componentes, depende de onde se localizam as foundries. Mas assim como o comércio de componentes prontos ele é alvo de sanções comerciais comumente, a gente vai ver um exemplo lá embaixo, ter a propriedade intelectual do projeto do circuito integrado torna menos suscetível a esse tipo de sanções comerciais aí. Veremos alguns exemplos com relação ao comércio exterior aí da China aqui embaixo. Grandes desvantagens de se ter a propriedade intelectual de um circuito integrado. Ou seja, até agora eu citei pontos positivos e por que se faria uma solução dedicada, e agora vamos falar de pontos negativos. Existe um grande investimento inicial. Nós vamos ver gráficos ao final de comparação que nos explicam isso. Então, o projeto do próprio circuito integrado exige ferramentas específicas do projeto, pessoal qualificado, conhecimento, ou seja, um capital humano. Exige um tempo de desenvolvimento, desde projeto, verificação de funcionalidades por meio de simulação, prototipação e teste desses protótipos, o que pode requerer também várias rodadas de produção para a fabricação de vários protótipos até que se alcance um dispositivo sem bugs ou falhas críticas. O ciclo do tempo mínimo de desenvolvimento, apesar de poder falar talvez em 1 ano, a realidade mesmo é que um ciclo de desenvolvimento leva pelo menos 2 anos. Desde a concepção da especificação do produto até se obter um primeiro
dispositivo pronto para produção. Requer um conhecimento avançado da aplicação e dos requisitos. Ora, o conhecimento avançado da aplicação e de requisitos não seria a responsabilidade sempre do projetista do sistema? Nós não teríamos que conhecer 100% da aplicação e requisitos para projetar um sistema eletrônico qualquer? Na verdade, não. Muitas vezes nós adotamos soluções pré-prontas que realizam grande parte das funções e o fabricante do circuito integrado garante que ele realiza aquelas funções conforme necessário para aquela aplicação. Podemos citar alguns aí como os próprios gate drivers que nós usamos em eletrônica de potência, alguns microcontroladores que já vêm com parte do firmware pronto, com bibliotecas prontas para algumas funções. A gente não precisa ter o domínio absoluto de todos os detalhes, uma vez que os fabricantes ou o próprio circuito integrado já nos dão parte da solução pronta, então facilita e acelera o desempenho. Portanto, é uma desvantagem quando eu quero fazer um circuito inteiro que implemente uma solução para determinada aplicação. Aí eu vou ter que dominar todos os níveis de complexidade desse problema e dominar muito mais os requisitos necessários. Uma desvantagem também é que fica-se preso a um determinado fabricante de semicondutores. O projeto de um semicondutor ou de circuito integrado, ele é preso a uma tecnologia específica, como nós vimos no início da disciplina, que tem geometrias, que tem tipos de camadas e permite fabricação de determinados dispositivos. A migração entre tecnologias é muito difícil e requer praticamente a execução da maior parte dos passos do projeto novamente. Muito pouco é possível migrar diretamente de uma tecnologia para outra. E nós veremos nas próximas aulas os passos do projeto no circuito integrado. Nós veremos que a maior parte deles é muito dependente da tecnologia utilizada. Os fabricantes eles estão sujeitos a questões de políticas comerciais também e tratados internacionais, por diversos motivos. Trouxe alguns exemplos aqui de essa fabricante SMIC sofreu sanções dos Estados Unidos por ela ter envolvimento com as forças militares chinesas. Então, por uma pressão política, os Estados Unidos impôs sanções comerciais a essa fabricante Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC, devido ao envolvimento dela com a China e provavelmente países aliados dos Estados Unidos também vão impor um bloqueio comercial a esse fabricante de semicondutores, uma vez que existe um embargo comercial para ele. Todos mesmo outros países que têm empresas que têm projetos com tecnologias SMIC ficam impedidas de fabricar novos circuitos integrados com ela. Termos para contratação de foundry sempre incluem algumas cláusulas tipo: os componentes fabricados não serão usados para uma lista de aplicações proibidas. Essa lista de aplicações proibidas principalmente está relacionada com não proliferação de armas de destruição em massa e outras aplicações que requerem circuitos integrados bem específicos com características em que os países detentores desse tipo de tecnologia têm vantagem estratégica aí. Então existem tratados internacionais também para evitar a não proliferação, por exemplo, de armas de destruição em massa. Outro exemplo que nós temos aqui é um episódio de 2018 em que a China foi impedida de comprar semicondutores de outros países, exatamente para reduzir a capacidade de fabricação de circuitos integrados, principalmente da empresa chamada acredito que é Qualcomm, não lembro exatamente agora o nome da empresa que eu referi aqui nessa notícia, mas que partindo de um bloqueio comercial, o fato de não existir, dos fabricantes de alguns dos componentes estarem em território americano, se bloqueou o acesso a esses componentes para fabricantes de telefones celulares que estão na China. Então, de um lado, uma empresa que está envolvida com o governo chinês foi bloqueada de vender para países ocidentais, de outro lado, os países ocidentais bloquearam acesso a determinados componentes comerciais para a China, que são fabricados fora da China. Então, mesmo a implementação de um circuito
E propriedade intelectual de um circuito próprio é uma aplicação, pode estar sujeita a essa série de tipos de questões políticas comerciais aí. E uma pergunta importante de se responder antes de se determinar se vale ou não vale a pena a implementação de um circuito integrado próprio é: por que outros fabricantes concorrentes não oferecem no mercado um dispositivo ou componente parecido com o que eu procuro? Ao se tentar solucionar essa questão, muitas vezes a gente vai buscar por respostas e vai nos levar a problemas como viabilidade técnica. Talvez é muito difícil implementar aquilo numa solução específica, não vale a pena. Talvez avaliando os custos, não vai se pagar esse projeto, vale mais a pena implementar com dispositivos discretos, separados, vários circuitos. E pode levantar também outras questões. Mas, se não existir uma resposta porque outro fabricante concorrente não oferece esse dispositivo no mercado, talvez isso seja até mesmo um nicho de mercado e uma oportunidade interessante de um projeto que possa abranger ou possa tomar esse espaço de aplicação. Aqui eu tenho um exemplo bastante curioso. Enquanto eu trabalhava com um escritório de projetos de circuitos integrados, um cliente buscou esse escritório para a fabricação de algo bem simples. Se você já ouviu falar daqueles abridores de garrafa que tocam o hino de um time, é uma aplicação super simples, mas tem um circuito integrado ali dentro, que geralmente tem esse formato aqui, um encapsulamento desse tipo, COB, tipo on-board. E esse cliente nos buscou para desenvolver um abridor de garrafas lá, próprio dele, porque o que ele estava adquirindo da China, apesar de barato, vinha com muitas falhas, então ele tinha que testar todos os dispositivos antes de vender e causar um baita prejuízo. E na análise de viabilidade econômica, nós percebemos que o projeto e fabricação de um circuito integrado só para essa aplicação, não se conseguiria fabricar o circuito integrado com os custos envolvidos de projeto e com o volume de vendas previsto, por menos do que o próprio preço que ele pagava pelo produto inteiro pronto. Então, naquele caso, não valeria a pena a fabricação do circuito próprio, mas se poderia buscar soluções como algum circuito programável mais barato, que já está no mercado, para aquela solução. Então, naquele caso, o projeto no circuito integrado não valeria a pena. E agora? A segunda opção é, então, vamos adotar uma solução de prateleira pronta. Ou seja, um componente de prateleira, também é conhecido como off-the-shelf component, é uma solução comercial para determinada aplicação em que algum fabricante já pensou nisso e disponibiliza comercialmente. Para qualquer um, ou sujeito a algumas condições, fazer a aquisição. Trouxe exemplo aqui, um exemplo extremo, que é um microcontrolador, se eu não estou enganado aqui, referido também como o microcontrolador de 1 centavo, que é um dispositivo com baixa capacidade de programação, mas com vários periféricos e um pouco de memória dentro também, que pode ser programado e adquirido pelo valor de 1 centavo de dólar no mercado internacional aí, e se eu não estou enganado, ele é fabricado na China também. A grande vantagem de se utilizar um circuito comercial é que o custo inicial de produção ou de projeto de um sistema, ele é menor, já que ele requer somente o desenvolvimento do produto em si, que é a placa de circuito impresso e a própria montagem do sistema, e permite várias interações e a troca por diferentes componentes comerciais mais rapidamente. O ciclo de projeto também é mais rápido. Em geral, muitos fabricantes fornecem suporte aos seus produtos, quer dizer, eles têm setores específicos para ajudar você a desenvolver o seu produto utilizando os componentes comerciais que ele tem, obviamente. Por outro lado, a desvantagem maior que a gente tem aí é que pode ser que em algumas aplicações nenhum fabricante tenha achado viável ainda fornecer um componente específico. E quando a gente produz grandes volumes e necessita centenas de milhares ou milhões de unidades, o custo acaba sendo maior. Também nesse caso, questões comerciais como restrições de importação ou questões políticas comerciais podem impactar a compra e podem nos restringir o acesso futuro àqueles componentes. Nesse caso, questões comerciais aparecem muito relacionadas com tecnologia aeronáutica, aeroespacial. Muitas vezes os fabricantes não são autorizados para vender para outros países aqueles componentes, por questões estratégicas. Um outro problema que nós estamos sujeitos quando se utilizam circuitos comerciais já disponíveis, componentes off-the-shelf,
está relacionada com o ciclo de vida de um componente. O ciclo de vida de um componente, ele inicia com o início da fabricação, é disponibilizado comercialmente aquele componente, o fabricante percebe que tem ou não tem interesse do público em geral e vai ou não ser adotado por fabricantes eletrônicos desse componente, e ele pode tanto encerrar a produção prematuramente, ou ele pode pôr o circuito num ponto numa condição em que ele garante que ele vai ser fabricado durante um determinado período. Pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, dependendo da tecnologia. E quando ele se encontra, então, numa fase madura, que realmente ele teve vantagem comercial e vai se manter no mercado. Mas muitos fabricantes, já anos antes de encerrar a produção, eles já avisam que o produto pode se encontrar no final de ciclo de vida. Então, se você escolhe um determinado produto que não esteja no ciclo de vida maduro, que esteja na fase final do ciclo de vida, pode ser que dentro de 2 ou 3 anos você já não consiga adquirir mais componentes para reposição. Então, o seu projeto vai ficar obsoleto por falta de componentes para montagem daqui a pouco tempo. Existe um caso curioso, eu não achei aqui exatamente como ilustrar ele, essa história em português, mas existem algumas tecnologias envolvidas, como para aviação, e algumas empresas que produziram modelos de avião, principalmente aviões militares americanos, nesse exemplo, elas projetaram aviões durante os anos 70, durante os anos 80, esses aviões foram vendidos, e hoje em dia os fabricantes dos circuitos integrados usados nos subsistemas desse avião, eles já não existem mais, ou já saíram de linha há muitos anos, e tem aviões que estão sendo aposentados, apesar de ter uma funcionalidade praticamente integral ainda, estarem com a manutenção em dia, porque não se consegue mais adquirir componentes para se fazer manutenção em alguns determinados sistemas eletrônicos. Então, hoje em dia, não se conseguiria construir mais um avião do zero, porque os fabricantes já não fornecem aqueles modelos comerciais, e mesmo para manutenção se faz, então, a retirada de peças de outros aviões, outras unidades do mesmo tipo para reposição, mas isso dá um tempo máximo, então, de utilização desses aviões, e é limitado pela capacidade de se adquirir componentes para manutenção regular dele. Por isso mesmo, existe até mesmo um mercado especulatório de empresas que compram grandes volumes de dispositivos que estejam próximos do final do ciclo de vida, compram lotes inteiros, compram milhões de unidades e guardam essas unidades para que futuramente, depois que o fabricante original deixou de fabricar esses componentes, eles sejam vendidos por um valor bastante mais alto, que obviamente compensa esse empenho de capital, para aquelas empresas que necessitam de poucas unidades dos componentes, mas para manutenção de produtos mais antigos. E a última desvantagem de procurar um circuito comercial já disponível é que novas tecnologias podem ainda não ter atraído investimento, ou podem não ter atraído empresas que fazem projeto ou fabricação de circuitos integrados. E pode ser que você busque, então, uma solução e nunca vai encontrar ela, por ser uma solução mais nova ou que ainda não atraiu a atenção de ninguém. Ao mesmo tempo que é uma desvantagem, isso aqui responde muito bem àquela nossa última pergunta de por que ou quando fazer o nosso próprio circuito integrado. Isso pode ser, inclusive, uma oportunidade de negócios boa quando se identifica que uma aplicação tem potencial, mas ainda não teve nenhum interessado para fabricar um circuito específico para aquele nicho de aplicação. Entre essas duas possibilidades, que são fabricar um circuito integrado próprio ou utilizar uma solução comercial pronta, nós temos a possibilidade de utilização de um componente configurável ou programável, que são componentes de aplicação menos específicas, ou seja, componentes configuráveis como um microcontrolador ou microprocessador, ele pode ser programado para aplicações diversas. Mas existem outros dispositivos também que são programáveis em nível intermediário, mas são específicos para algumas aplicações, para algum protocolo de comunicação, por exemplo. E que ele vai permitir a implementação de diversas soluções que não conseguem atingir o mesmo desempenho e mesmas métricas de consumo de energia, tamanho ou custo do que uma solução própria, como seria uma solução dedicada a uma aplicação. Mas eles são uma possibilidade intermediária. Esses dispositivos configuráveis ou programáveis, eles
tem uma grande vantagem que é a flexibilidade durante a etapa de projeto, pois trocando só o firmware ou trocando o componente, se consegue facilmente trocar, corrigir bugs, trocar funcionalidade, testar várias funcionalidades diferentes, e até mesmo depois de lançado o produto, se pode fazer, por exemplo, uma atualização de firmware para corrigir bugs descobertos após isso, o que não é possível quando se faz o seu próprio componente dedicado. Ao se fabricar um circuito integrado, você já não consegue modificar mais funcionalidades e corrigir bugs depois de lançado. Um dispositivo programável tem essa flexibilidade. Um dispositivo programável também, ele permite agregar mais funcionalidades que possam não ser fornecidas por outros produtos ou não ser previstas por outros fabricantes. Como eu comentei anteriormente, essa solução ela não vai garantir que vai ter um desempenho extremo, melhor possível, comparável com aquelas soluções comerciais disponíveis de circuitos específicos. Em geral, ela vai ser inferior em vários aspectos, mas uma faixa intermediária ainda permite alcançar valores de desempenho muito melhor do que utilizar componentes discretos, ou seja, vários circuitos integrados para fazer a mesma função. Entre os dispositivos programáveis, a gente pode citar duas classes principais, que são dispositivos programáveis a nível de hardware e dispositivos programáveis a nível de software. Os dispositivos programáveis a nível de software são aqueles que nós estamos acostumados a tratar e temos disciplinas aí bem voltadas, que são os microcontroladores, microprocessadores e seus similares. Os dispositivos programáveis a nível de hardware, nós conhecemos, eles, ao se fornecer o stream de configuração deles, eles realmente organizam circuitos digitais ou analógicos até, mas organizam as interconexões internamente, de forma que eles são, uma vez gravados ou programados, eles têm internamente o hardware organizado para fazer aquela função. Então, ele consegue realizar operações muito paralelas, com um desempenho muito mais alto do que os dispositivos programáveis tradicionais, na qual o software é executado com instrução a instrução. Entre esses dispositivos programáveis no nível de hardware, então, a gente tem os FPGAs, Field Programmable Gate Array. Ainda que digitais, eles também têm periféricos analógicos, como podem ter conversores AD, podem ter gerenciamento de energia, dispositivos auxiliares ali, nas entradas e saídas e sistemas auxiliares, até mesmo geração de clock. Também existem os PLDs e CPLDs, que são dispositivos programáveis em geral que têm menos capacidade do que FPGAs, eles têm interconexões mais simples ali dentro. E temos também os Field Programmable Analog Arrays, FPAA, que são o equivalente a um FPGA, só que ele tem funções analógicas internamente também. A gente pode imaginar lá, tem amplificadores, é possível fazer realimentação de amplificadores, escolher faixas de componentes, de resistores, capacitores, determinadas funções que se pode modificar internamente dele e montar circuitos analógicos completos dentro dele, sem necessidade de montar vários componentes discretos externamente. Apesar de que FPAAs são muito menos comuns ou muito menos populares do que FPGAs. Então, em aplicações digitais, eles são muito eficientes e são muito interessantes, se encontram diversos componentes diferentes. Já os analógicos não conseguem acompanhar o desempenho aí e a flexibilidade de aplicação tão bem. Comparando-se de um ponto de vista econômico, as três situações anteriores que nós vimos até agora. A nossa fabricação de circuitos integrados dedicados, que foi o primeiro item estudado aqui, ela se encontra nessa situação aqui, ilustrada nessa primeira linha tracejada. Nesse caso, quando nós analisamos o volume de itens fabricados, quer dizer, a expectativa de quantas unidades vão ser fabricadas ao longo da vida útil desse componente e o custo total de fabricação, o custo total de todas as unidades somadas junto. O circuito integrado dedicado ele começa com um valor mais alto aqui, um custo mais alto. Porque o investimento inicial do projeto é muito mais alto. Requer todas aquelas etapas de desenvolvimento, teste, prototipação. Mas o custo de fabricação de cada unidade ele é menor, portanto a inclinação nessa curva com o aumento do volume de itens fabricados ela é menor. E nós vamos chegar aqui em um ponto de inflexão em que o custo total
de fabricação de todas aquelas unidades é menor do que a utilização de um componente programável, e até mesmo o segundo ponto de inflexão em que o custo de fabricação em volumes mais altos de componentes é menor do que adotar-se outros componentes de prateleira dedicados, outras soluções comerciais. Então existe essa possibilidade e com volumes mais altos de produção, o custo total diminui. Portanto, se eu fizer o coeficiente de custo total e o número de unidades vendidas, o custo por unidade é mais baixo a partir desse volume aqui indicado. Já a adoção do circuito de prateleira, como nós vemos aqui, componente de prateleira, ele parte também do valor inicial muito mais baixo. Tem um valor inicial de desenvolvimento, necessidade de confecção de placas de circuito impresso, do design e escolha do componente, mas ela é muito mais baixa. Por outro lado, a inclinação dessa reta, à medida que se aumenta o volume de itens fabricados, ela é maior do que a linha pontilhada anterior. Nós analisamos porque também existe todo o interesse comercial dos fabricantes daqueles circuitos e o risco que eles tiverem envolvido ao desenvolver os produtos deles. Então, um maior volume de produção, a partir daquele mesmo ponto de inflexão, que nós vimos com o volume de unidades fabricadas, o custo de fabricação de um sistema com componentes de prateleira, ele vai ser maior. Você atinge aí um ponto de inflexão em que ele é maior, então é mais ou menos, se a estimativa de volume de itens fabricados for menor do que aquele ponto de inflexão, o menor custo total de implementação do projeto é a utilização de componentes de prateleira de fato. Eu me refiro àqueles componentes de prateleira específicos de um fabricante. E o terceiro item que nós analisamos aqui, que é o uso de componentes programáveis, conforme a gente tem aqui em cima, você observa que existe um custo inicial em função de programar aquele dispositivo, aprender a fazer o firmware dele, o software dele, desenvolvimento também, e logo que se aumenta o volume de produção, os dispositivos programáveis tendem a ter essa inclinação da reta maior ainda, por terem maior flexibilidade, eles têm um valor agregado maior. E logo eles atingem um ponto de inflexão em que eles podem se tornar mais caro quando se aumenta o volume de produção do que a fabricação do circuito integrado dedicado. Mas, após isso, cresce ainda mais o valor dele e se vê que, para volumes maiores de produção aqui, a utilização de dispositivo programável aqui já se torna a solução mais cara entre os três. Apesar de que deve se julgar aqui também, que não está nessa comparação, o fato da flexibilidade possível pelo componente programável, o fato de se conseguir fazer várias versões do produto com pequenas variações dele, fazer correções de bug após terminado o projeto. Então deve-se avaliar isso também, não somente o custo total e o volume, mas para grandes volumes de fabricação, o uso de um componente programável talvez seja a pior das escolhas. Mas aqui a gente conseguiu ver numa imagem só as três relações dos três tipos de componente. Então, a fabricação de um circuito integrado dedicado, principalmente para pequenos volumes de unidades, eu me refiro a pequenos volumes de unidades até talvez milhares de unidades, dezenas de milhares, vai ser uma escolha mais cara, como a gente viu até esse primeiro ponto de inflexão. E só vai ser uma escolha mais razoável a partir desse segundo ponto de inflexão aqui, para um grande volume mesmo de unidades fabricadas. E por último, agora fugindo desses três tópicos aqui, nós vamos falar um pouco sobre alguns sistemas bem grandes e por que são fabricados ou quando são viáveis. Desde o início da disciplina, quando nós vimos e falamos um pouco sobre o processo de fabricação, nós lembramos que circuitos integrados não podem ser corrigidos após a fabricação. É muito caro qualquer alteração física neles, então uma vez fabricados, eles ficarão fixados a uma determinada funcionalidade e, além do mais, um pequeno erro dentro dessa fabricação, que pode ser uma pequena problema do processo, sujeira ou algo assim, um pequeno erro lá, às vezes em um transistor entre 1 trilhão de transistores, pode inutilizar completamente aquela unidade. Então a gente sabe que fabricação de sistemas super complexos, muito grandes, pode ser um problema em circuitos integrados. O que não seria um problema
num circuito discreto, uma vez que pode-se trocar componentes individuais que tenham uma falha. No circuito integrado não se pode trocar componentes individuais. Então eu pergunto aqui, eu trago aqui 3 exemplos, que é um deles, esse exemplo corresponde a um processador gigante, muito grande, inclusive ele é referido aqui como The Trillion Transistor Chip, que é o chip de 1 trilhão de transistores. E nesse caso aqui, na notícia exatamente gerada pela Cerebras, que é a empresa responsável por isso aí, diz que ele recentemente deixou para trás um supercomputador. Deixou na poeira um supercomputador. Um chip sozinho deixou um supercomputador que ocupa um prédio inteiro na poeira. Se nós formos analisar um grande dispositivo, que aqui, imagine um chip que tem 8,5 polegadas de lateral, que corresponde a 21,5 centímetros. Então, um chip só que tem 21 centímetros de lateral, que é um dos maiores dispositivos já fabricados, ele tem 1,2 trilhão de transistores. Para a gente ter uma comparação, outro chip que é muito grande, que é um dispositivo da NVIDIA, usados em GPU, ele tem 54 bilhões de transistores. Então, esse de 1 trilhão de transistores tem uma ordem de grandeza aí de mais de 20 vezes maior. Um circuito integrado somente. Ele está muito sujeito a falhas na fabricação e um erro pequeno dentro dele pode inutilizar ele inteiro durante o processo de fabricação. Mas por que seria fabricado um dispositivo tão grande quanto esse? Nesse caso, tem a ver com diminuição das interconexões entre eles, entre vários núcleos de processador que são fabricados no mesmo chip, e permite um aumento de desempenho bastante grande, tanto que é colossal aí a capacidade de processamento desse dispositivo simples. Ele precisa de um gabinete enorme para ser instalado dentro, porque ele precisa de uma capacidade de refrigeração e fornecimento de energia muito grande. Apesar da área dele ser pequena, comparando com o sistema de potência, ele precisa de um grande sistema de suporte para fornecer energia e também para remover o calor. O outro exemplo que a gente viu ali, num componente razoavelmente grande, é aquele modem da Qualcomm, que tem várias funcionalidades integradas ali dentro, e vários periféricos diferentes. E esqueci de destacar aqui, anteriormente, é que ele tem inclusive conectividade aqui, NATA tipo I2C, tipo SPI, UART, USB e conectividade direta com aquele cartão SIM card do padrão de telefonia celular. Então ele tem diversos periféricos. E outros dispositivos que a gente vai ver agora aqui, que são Systems on a Chip, que são dispositivos programáveis que são chamados Systems on a Chip, porque são sistemas inteiros integrados num circuito integrado somente, num semicondutor só. E aí a gente entra numa questão agora de julgar. Vale a pena se montar um sistema com vários dispositivos discretos diferentes, pegar uma placa, botar vários componentes, eu tenho um processador que faz uma função, eu tenho uma parte de RF, radiofrequência que faz outra, eu tenho parte de comunicação, eu tenho uma memória discreta, tenho vários componentes. Ou vale a pena se adquirir um System on a Chip, que é um dispositivo que tem vários tipos de periféricos dentro dele também, periféricos específicos, periféricos dedicados a protocolos determinados, mas que esses Systems on a Chip vão ser somente um circuito integrado grande que vai fazer a função de muitos circuitos juntos. Portanto, comercialmente, o custo de fabricação dele também vai ser mais caro. Mas e aí, vale a pena comprar um componente que tenha muitas funcionalidades dentro dele, que seja programável e que tenha diversos periféricos, que vai custar mais caro, ou vale a pena adquirir componentes mais baratos, mas se montar com dispositivos discretos, uma placa com vários componentes discretos? Pode ser que o valor dele seja equivalente, pode ser que não, pode ser que o custo ou o valor agregado por reduzir o volume do sistema para um circuito integrado grande vale a pena. Quais são as vantagens de ter tudo integrado no mesmo componente? Tudo integrado no mesmo componente diminui muito a distância de interconexões entre as partes, portanto permite frequências de troca de dados e volume de troca de dados muito maior, como é o exemplo desse superprocessador enorme. E quais são as limitações e desvantagens em ter tudo integrado no mesmo componente?
um grande componente com todas as partes integradas vai estar muito mais suscetível a problemas, um pequeno problema na fabricação que vai afetar e inutilizar o circuito inteiro. E uma limitação de que ele deve ser flexível o suficiente para abranger diversas aplicações, porque se ele for caro e fixado a determinadas aplicações, ele não vai ter adoção, não vai ter aplicação de uma gama muito grande de aplicações. Eu trouxe agora vários exemplos de sistemas que se aproximam aí e que são Systems on a Chip. E a gente vai ver as características deles aqui, quais são características interessantes e como eles se relacionam com a parte de microeletrônica. O primeiro exemplo, que talvez seja bastante conhecido de quem é fã da eletrônica aí, que são os circuitos da família do ESP8266, que é um circuito integrado, programável, com múltiplas funções, e que é muito conhecido por integrar o Wi-Fi. Inclusive, a gente tem a antena dele aqui na própria placa de circuito impresso na qual ele vem montado, aqui. Apesar de nós chamarmos de um ESP8266 como se estivéssemos comprando um circuito integrado, na verdade nós compramos uma pequena placa de circuito impresso, que é o que nós temos ao lado aqui, uma das variantes dele, em que a gente tem a antena do Wi-Fi, a gente tem alguns componentes aqui para o controle de potência. Se eu não estou enganado, isso aqui é um oscilador, cristal oscilador, e nós temos um chip de memória externo aqui. Mas essa solução já é vendida totalmente integrada, então é transparente uma vez que é gravado esse dispositivo. E aqui tem o processador programável dele, que tem inclusive a parte do Wi-Fi e radiofrequência dentro dele. Está ligado a essa antena. Mas se adquirir essa é a solução toda integrada já. Esse dispositivo ele é bastante flexível e ele permite a implementação de várias funções diferentes e até mesmo a utilização de conversores AD que ele tem aqui dentro e várias outras funções. Ele é bastante flexível e para dispositivos que usam a internet das coisas, ele está sendo bastante utilizado hoje em dia por seu custo bastante baixo. Você consegue adquirir ele por um pouco mais de $1. Aqui embaixo eu trouxe por curiosidade detalhes sobre o layout e pessoas que abriram esse circuito integrado dedicado aqui e identificaram partes dele lá dentro. Isso aqui vendo o semicondutor, que é aquela pequena pastilha de silício que está dentro aqui da parte do processador programável, que é a parte mais interessante ou o componente mais importante desse sistema. A gente vê aqui que, inclusive, no próprio layout foi desenhado aqui uma região de metal com o código do fabricante. E aqui ao lado do layout a gente consegue ver uma parte analógica, que são todos esses blocos aqui dedicados. Fica bem claro dispositivos passivos como indutores aqui, nessa região. Esses dispositivos são indutores, aqui também são indutores provavelmente, aqui também são indutores, pela geometria de fabricação deles. Aqui são identificados também o conversor digital analógico de transmissão de dados, provavelmente da parte de radiofrequência, o conversor analógico digital de recepção de dados aqui, o filtro passa-baixas de recepção, low pass filter aqui, a parte de radiofrequência de recepção e a parte de radiofrequência do transmissor aqui. E eles são integrados dentro do silício e com a mesma tecnologia que é utilizada em toda essa parte aqui destacada fora, que é a parte digital do circuito. E aqui não se consegue ver, porque provavelmente no microscópio óptico não tem a resolução para enxergar a parte digital, que são aquelas células, como células padrão, provavelmente, montadas em linhas organizadas, como a gente viu lá na outra aula, em que essa parte digital consegue agregar uma grande quantidade de células numa área muito pequena, por meio de deposição em linhas e colunas, e células digitais já pré-prontas. Isso aqui vem mais a nível de curiosidade, mas o que nos interessa é, esse dispositivo tem vários periféricos já, ele é programável, e para integrar e ele funcionar como o microcontrolador que a gente costuma tratar, ele vem numa pequena PCB, em que a memória é externa, o oscilador é externo e a antena Wi-Fi é externa também. Outro tipo de Systems on Chip muito comuns que a gente ouve falar são alguns sistemas baseados em processadores ARM, como é o caso desse sistema que eu encontrei aqui, e fala sobre a utilização de processadores ARM Cortex-M como processador em Systems on Chip. E nesse exemplo aqui, esse sistema ele tem o core de processamento aqui dentro,
A gente vê que é uma parte só dele. Ele vem com uma memória, que pode ser volátil ou provavelmente não volátil também, lá dentro. Ele vem com parte da memória não volátil flash, embarcada também. Ele vem com um regulador, que deve ser um regulador de tensão, provavelmente, parte de suporte analógico do circuito. Outros blocos de propriedade intelectual, IP, analógicos, conversores AD, conversores DA, células específicas de entrada e saída com características específicas, conversores digital analógico, talvez. E aqui um bloquinho que eles chamam de Always On aqui, em que os processadores da ARM, por se destacarem principalmente por baixo consumo de energia, muitas vezes eles têm partes dedicadas para a execução do software enquanto o processador está em modo baixa energia, para ser utilizado em dispositivos móveis exatamente, em que o restante do processador, grande parte do hardware dele é desabilitado durante aquele momento, e uma pequena parte do software pode ser executada nesse bloco com baixo consumo de energia. E quando se necessita um desempenho maior, então se habilita toda a outra parte do processador completo aqui, mais complexo também, e ele passa a executar então com alto desempenho. Esse é só mais um exemplo de um sistema on chip, que é baseado em um processador com uma grande capacidade de processamento, mas que ao ser construído junto com diversos outros componentes, ele se torna uma solução bem mais complexa e agrega muito mais funcionalidades. Outro exemplo parecido aí está no Intel Atom. O Intel Atom, especificamente, se refere a um System on a Chip, que é baseado em um microprocessador da Intel, mas que tem tantos periféricos de entrada e saída, ele tem inclusive agregado em algumas versões dele uma GPU, que é uma placa de vídeo, literalmente, no próprio circuito do processador, e permite a implementação aí de grandes sistemas computacionais com uma grande capacidade em placas de circuito impresso bem pequenas. Por isso mesmo, hoje em dia se consegue encontrar até mesmo microcomputadores pequenos que podem ser ligados diretamente numa porta USB e tem um cabo de vídeo uma porta, ou outro componente do outro lado e são microprocessadores inteiros, mas eles são baseados em plataformas como essa, com baixa dissipação de potência, que tem um pico aí de até 20 watts de processamento, mas são dedicados a dispositivos da internet das coisas, terminais que não são estações de processamento de dados ou algo assim. E hoje em dia você consegue adquirir aí sistemas de computação, você consegue executar até mesmo, vamos dizer, um sistema operacional complexo como o Windows em uma telinha de 5 polegadas aí, que pode ser utilizado num componente mais simples possível. Até mesmo a gente vai falar de um leitor de código de barras no supermercado, daqui a pouco ele tem um sistema operacional complexo e tem um hardware complexo dentro só para fazer aquela função simples de se comunicar na rede, de exibir um valor na tela, ou algo assim. Pode ser baseado num sistema chip desse tipo. Um outro exemplo em que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que eu já utilizei em mais de um projeto, são microcontroladores da série TIVA, que são microcontroladores de Texas Instruments, que são voltados para a parte de processamento de energia e até mesmo de comunicação, e que eles têm também núcleos de processamento ARM, Cortex, então são processadores bastante avançados, mas eles se destacam pela quantidade e variedade de periféricos que esse sistema chip tem. São diversas funções, como geração de PWM, e não são mas são diversos canais de PWM. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo, os módulos PWM aqui, timers, são 8 de 32 bits, inclusive com capacidade de alta resolução. Outros também têm capacidade de interconectividade direta com Ethernet, então já tem a interface física, como esse exemplo aqui, para comunicação em rede, que a gente vê aqui embaixo, 10% Ethernet MAC-PHY, que é a camada de física. As outras camadas podem ser implementadas no software dele, então é um dispositivo que pode ser conectado à internet diretamente, não sem necessidade de outros componentes externos, praticamente. Ele já tem suporte a USB, como a gente vê aqui embaixo, USB Full High Speed, Host Device ou On The Go, OTG. Já tem driver para LCD pronto, já tem dispositivos de criptografia embarcados nele para funções de segurança. E tem diversos componentes analógicos também integrados no mesmo sistema aqui dentro. Ele tem aqui um oscilador de precisão, ele tem um RTC, que é um relógio de tempo real. Aquele tipo de relógio que permite que a gente desligue um componente da prateleira e quando ligar de volta ainda tem o relógio funcionando, não perdeu a hora, que exige uma bateria de backup, claro. Ele tem várias
interfaces de comunicação como o ART, SPI, I2C, 10 interfaces I2C para, independentes, CAN, 2 interfaces também. E tem outros tipos de módulos bem dedicados aí dentro, se a gente for observar. Então, veja a flexibilidade de diferentes projetos em que se pode utilizar um dispositivo desse tipo. E se a gente fosse avaliar o custo de montagem de uma placa ou de um sistema que tivesse dispositivos discretos para cada uma dessas funções, eu acredito que isso aqui é uma solução bem viável para esse tipo de sistema. E aí, eu pergunto, e aí, será que sai mais caro adquirir um componente desses que tenham funcionalidades a mais e não utilizar elas? Ou vale a pena adquirir um sistema com uma capacidade de processamento menor e só se botar os periféricos que nos interessam? Aí fica exatamente a parte do julgamento. Fazer sobre isso aí. Por último, o último exemplo que eu trouxe aqui é uma plaquinha conhecida que se chama BeagleBone. Essa plaquinha pequena, que é do tamanho de uma placa pequena como para o Arduino, eu não sei até se a sequência dos pinos não pode ser até compatível, mas uma placa específica que tem várias variantes, essa aqui é a BeagleBone Black. E ela é uma placa com capacidade de processamento compatível com o computador, existem sistemas operacionais todos compilados para serem executados por ela aqui, e assim como se enxerga ela aqui, ela é independente, basta uma fonte de alimentação. Porque aqui ela tem uma quantidade grande de memória RAM externa, e o principal, que é o System on a Chip no qual ela é baseada, que é esse processador Citara AM5728 da Texas Instruments, ele tem dois núcleos ARM Cortex A15 rodando a 1.5 GHz, que são núcleos, apesar de não serem CISC, não serem compatíveis em capacidade de processamento com um processador usado num desktop, num computador IBM PC tradicional. Para as aplicações em que ele é proposto, se consegue utilizar inclusive como um terminal, botando um monitor nesse dispositivo aqui, um mouse, já que ele tem USB também. Mouse e teclado ele pode ser utilizado como computador para diversas aplicações diferentes aqui. E para facilitar ainda e permitir maior flexibilidade, esse dispositivo, além de ter o processador rodando uma frequência bastante alta, ele tem dois núcleos auxiliares ARM Cortex M4, que são núcleos menores, rodando a uma frequência mais baixa. E também dois núcleos de DSP, que é dedicado especificamente para a implementação de processamento de sinais, rodando a 700 MHz. Então, no mesmo System on a Chip, a gente tem um grande processador de dois núcleos rodando a 1.5 GHz, que é um tipo CISC, e tem dois núcleos, podemos dizer assim, escravos, que podem executar independentemente um software que é escrito, inclusive, em outra linguagem, para fazer processamentos de sinais numa frequência bem alta. É um núcleo de DSP para implementação de filtros, para implementação de interface de comunicação rápida, para implementação de pilhas de comunicação. E por serem dedicados em hardware aqui, eles podem operar em tempo real, independentemente do sistema operacional principal que é executado aqui dentro. Então, a funcionalidade que esse System on a Chip tem aqui é bastante grande, e pela capacidade dele, talvez seja uma solução bem mais interessante do que buscar agregar vários processadores numa mesma placa de circuito impresso, uma vez que ele permite implementar diversas funções no mesmo processador e eles rodam softwares independentes, inclusive. Tendo em vista isso, olha a quantidade de Systems on a Chip diferentes que a gente tem no mercado aí. Eu trouxe só alguns exemplos aqui, são 5 exemplos, dos mais comuns ou mais vistos aí pela mídia também. Será que está errado essa tendência aos sistemas cada vez mais confiarem em SoCs, em sistemas integrados num chip só? Tem muitos desses fabricantes, esses grandes aí, que têm investido cada vez mais nesses sistemas mais capazes, complexos, programáveis, obviamente. E são esses tipos de sistemas que estão dando suporte, estão sendo os cérebros usados nos dispositivos da internet das coisas. Que tem uma grande tendência hoje em dia que vários dispositivos podem ser conectados à rede e podem interagir com outros dispositivos, interagir, inclusive interoperar na internet. Como complemento a essa parte do conteúdo, em que a gente viu aqui projetos de circuitos integrados ou projeto com circuitos integrados, existe uma tarefa específica relacionada com um pequeno questionário, em que eu peço uma pequena pesquisa aqui, acompanhando os conteúdos, algumas questões de revisão propostas.